A paz do Senhor, irmãos. Chegando já no capítulo 27. Quem diria, hein? Passou tão rápido, passou voando. E ao longo desses devocionais, desses 27 dias, contando hoje, tenho aprendido muito. Tenho aprendido mesmo e continuo aprendendo mais e mais do Senhor. E como não podia deixar de ser, vamos começar já com o verso 1 do capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. É verdade, né? Tem pessoas muito inseguras que procuram horóscopo, procuram videntes, procuram necromantes, aquelas pessoas que leem à mão, eu não sei o nome, enfim, tarólogos, enfim, muitas outras coisas para poder saber o futuro. Sendo que a própria palavra diz, basta cada dia o seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai chegar. E ao homem está ordenado viver o dia de hoje, né? Como nós já falamos outro dia, o dia de hoje é chamado de presente, porque é um presente de Deus, né? E pois você não sabe o que aquele dia ou este vai trazer. Então, confia no Senhor. Deposita no Senhor a tua esperança, a tua fé, e Ele vai cuidar de tudo por você. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Por que, César? Eu não posso reconhecer que eu sou capaz, que eu posso realmente, que eu sou inteligente, que eu sou apto, que eu sou competente. Uma coisa é você dizer. Outras coisas é as pessoas testificarem de você. Se você ficar sempre repetindo, olha, eu dou conta, eu sei, eu posso, autoconfiança é fantástico. Agora, a maneira como você expõe essa autoconfiança, se elogiando, se vangloriando, contando vantagem até, pode ser vista como uma presunção, pretensioso, arrogante, orgulhoso. Vocês entendem? Por isso que Salomão foi bem direto ao ponto. Que os outros façam elogios a você. É gostoso demais, massageia o ego. É claro que a gente não pode se inflar que nem um baiacu, que nem um balão, né? De orgulho e soberba e achar que eu sou o bambambam da história. Não cometamos o mesmo erro de Herodes, quando fez aquele discurso, foi aclamado pelo povo, palavra de Deus e não de homem. Se envaideceu tanto que morreu comido de bicho, não é verdade? Que a gente possa ter esse exemplo bem vivo em nossa mente de reconhecer que toda a honra, toda a glória pertencem a Deus e que nós somos apenas servos dele. E o mais importante, esse elogio, quando vindo de outros, é muito melhor do que eu mesmo ficar me vangloriando contando vantagens, não é verdade? É muito melhor ouvir as pessoas falarem bem de você, das tuas capacidades, das tuas habilidades, das tuas aptidões, do que você mesmo ficar precisando reforçar. À medida que você reforça isso, olha, eu posso, eu posso. Será que eles vão entender isso como uma afirmação ou como que você está tentando fazê-las crer em algo que você mesmo não crê? Fica a dica, né? A pedra é pesada e a areia é um fardo. Mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas, com certeza. Tem horas que a gente fica fora do sério, né? Perde a razão até, perde o caminho de casa, de tanta raiva até. Não é um sentimento bom de sentir. Ira, né? A Bíblia diz que pode-se irar, mas não pecar. Irai-vos e não pequeis, né? Mas tem pessoas que realmente tiram a gente, como eu costumo dizer, me faz perder a unção, sabe? Sabe, tão insensato que é de palavras que nos fazem perder a paciência. E convém que nós sejamos pacientes, né? Sábios. Ontem mesmo, quando falávamos do capítulo 26, sobre usar a faca tramontina, né, para cortar a insensatez, o mal pela raiz e não permitir que esse tipo de pessoa se aproximasse da gente. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. César, isso é pesado, repreender abertamente a pessoa não convém que faça isso. Mas é muito melhor, como Salomão diz, é muito melhor
do que você fingir um sentimento, uma emoção que você não tem por determinada pessoa. É preferível até que faça-se em público, mas convenhamos. Convém? É necessário? Não, não é. Chame no particular, no privado e diga exatamente o que sente, o que pensa ou o que você não gostou em determinado comportamento ou atitude, né? Mas se de tudo tiver de ser em público, como Paulo mesmo chamou a atenção de Pedro quando daquele comportamento que ele tinha com os gentios, e quando chegaram os judeus da Judéia, os cristãos, irmãos da Judéia, ele se afastou porque eles eram vindos do judaísmo, não é? E Pedro não quis se misturar mais com os irmãos, com uma certa forma de preconceito. Paulo repreendeu em público, porque era necessário para que todos entendessem que somos cristãos, novas criaturas, as coisas velhas, as obras da lei já passaram. Né? Paulo fez isso por uma necessidade ministerial. Da mesma maneira, vai haver momentos, se você está na frente do trabalho do Senhor, ou se você dirige uma equipe, coordena uma equipe de trabalho, vai haver nessas situações em que você vai ter que chamar a atenção em público. Mas veja bem, busque no Senhor a melhor maneira de fazê-lo. Não convém, de maneira alguma, constranger simplesmente pelo prazer de constranger ou porque você está numa situação um pouco superior, numa posição um pouco superior. O mundo dá voltas, não é verdade? Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. É verdade, não é? Às vezes você, como pai, como mãe, tem que dar uma lição no seu filho. E não é fácil. Não é fácil. Tem muitos pais que sofrem mais do que o próprio filho que está chorando por aquela simples dor passageira. Mas é necessário. É muito melhor do que você simplesmente acobertar, passar a mão. A disciplina vem para ambos. Eu lembro de um pastor que ele sempre falava que o pai dele, antes de dar um corretivo nele, porque ele aprontava muito. Até antes de casar ele aprontava demais. Era o pastor Júnior. E aí ele falava que o sermão do pai dele doía muito mais. Quando ele via o pai dele chegando, primeiro o pai dele vinha com a Bíblia na mão, ele era um filho temporão, o seu pai já era idoso quando foi pai pela primeira vez, né? E era o filho homem, Júnior. Ele chegava, sentava na ponta da cama com a Bíblia aberta e ia dar o seu sermão primeiramente na Bíblia. Ele falou que aquelas palavras doíam muito mais do que qualquer surra. Ele pedia a Deus pela surra do que o sermão bíblico do pai dele, que era pastor também. E aí, depois de todo o sermão, ele falava, bom, agora, para você não esquecer o sermão, aí ele tirava o cinto e batia no filho. Mas era uma forma de educar ele, cada pai, cada família tem a sua maneira particular de corrigir seus filhos, não sei, uns simplesmente ralham com os filhos, outros põem de castigo, outros já dão uma palmada, enfim. Não estamos aqui censurando ninguém ou estimulando ninguém a bater ou castigar seus filhos. Porém, cada um tem seus cada uns e cada um resolva lá no seu quadrado. Simplesmente citando esse exemplo de como você educa. Quem fere por amor mostra lealdade, é verdade. As surras que a minha mãe me deu na infância me fazem muito bem hoje. Se ela não tivesse feito isso, talvez eu não seria o que eu sou hoje. Não é verdade? Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade, é verdade. Né? Grandes amizades surgem apenas de frases, pequenas frases, de momentos às vezes até inusitados. Mas o mais gostoso de se ver nesse versículo são os próximos. O verso 10, eu acabei de ler o verso 9, e diz aqui, não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Que coisa bonita, não é verdade?
sobre lealdade, sobre essa conduta, não abandonar o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando lhe vier a adversidade. Todos nós passamos por momentos difíceis. E quem estava ao teu lado para te estender a mão? Faça aí um exame aí rápido aí na memória. Quem é que estava ao seu lado quando você passou a adversidade? Em versículos anteriores, lá Provérbios 17 diz: em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. É nos momentos difíceis realmente que você vê a amizade virar praticamente uma irmandade, uma fraternidade. Pessoas realmente leais. E aí você se pergunta, meu Deus, eu tenho mais intimidade, mais confiança, mais liberdade com o meu amigo fulano de tal, ou a minha amiga, do que com os meus próprios irmãos. Eu tenho amigos assim. Que eu tenho, sabe, você se abrir por completo, se desnudar, confiar, dizer, faça isso para mim, você pode fazer, e você ter a certeza, ele vai fazer. E se ele não conseguir fazer, teve um bom motivo para que ele não pudesse fazer. Sabe aquela pessoa que altas horas da noite você sabe que pode ligar e ele vai te atender? É algo super maravilhoso, é fantástico. Então, seja leal àqueles que são leais a você, que estão ao teu lado, como bem colocou Salomão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Às vezes, seus irmãos param longe mesmo, sua família está distante. Prosseguindo, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Estão vendo um barulho? É a construção do prédio aqui ao meu lado. Esse barulho vai longe, irmãos. Mas o fato é que, realmente, o prudente, ele percebe o perigo. Seja nas palavras, seja nas companhias, seja nas situações, quando ele para e pensa, se eu for por aqui, realmente pode ser que vai dar shit, né? Vai dar problema. Já o insensato, não, ele já vai com tudo. Ele não para pensar, refletir, analisar a situação. Não, essa rua tá escura. Essa hora da noite, eu sozinho por aqui, sabe? O imprudente, ele realmente é insensato, inconsequente, irresponsável. Tem outra palavra para dizer. Por isso que Salomão diz, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tem muitas situações pelas quais a gente passou que poderiam ter sido evitadas, né? Se tivéssemos sido um pouco mais prudentes. Isso serve para todos. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Hein? O nosso coração, ele expõe realmente o que você é. E se a tua boca fala do que o teu coração está cheio, irmão, o que é que o povo pensa de você? Se você só expõe aquilo que você sente dentro do teu coração, você verbaliza o que está dentro de você, o que é que você está pondo para fora, hein? Salomão foi bem assertivo quanto a isso. O coração reflete quem somos nós. Que sejamos boas pessoas, que sejamos pessoas confiáveis, que sejamos pessoas leais, sábias no Senhor Jesus. O Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. O que ele está querendo dizer com isso, hein? O Seol e a destruição, ou seja, a morte, o inferno, são insaciáveis, porque está sempre cabendo mais um, né? Assim como os olhos do homem. O homem deseja sempre mais, mais. É uma ambição sem limites. Às vezes, se você tem uma casa num bairro residencial, seguro, confortável, grande, essa casa, eu quero mudar para um condomínio horizontal, fechado. Ou um condomínio vertical, naqueles prédios de um apartamento por andar. Aí se você tem, não, eu quero mais, eu quero agora comprar uma casa de praia, ou uma casa na montanha, ou uma chácara para eu passar os finais de semana e feriados. Às vezes eu quero uma lancha, não, vou mandar fazer uma represa para andar de jet ski exclusivamente, só para mim e minha família. O coração do homem, os olhos do homem são insaciáveis. Se ele não tiver um freio, e esse freio somente pode ser dado pelo Espírito de Deus, o homem vai ficar sempre buscando mais e mais. Quantas pessoas que você conhece que estão sempre trabalhando cegamente dia e noite para conseguir, para juntar, para quem? Não é verdade? Então, que a gente possa refletir
Meus olhos são insaciáveis, são famintos. Em muitos aspectos, em muitos momentos, nos comportamos assim, insaciáveis, pelas coisas que são passageiras, que são terrenas, que são do mundo. Que a gente possa ter os nossos olhos fitos no céu. Jesus mesmo disse, onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Que o nosso coração esteja voltado para as coisas do céu, para as coisas que são eternas, que são permanentes. Pois essa vida aqui é passageira. Como já dissemos antes, esse corpo, essas vestes, tudo que você adquiriu, vai ficar. Você vai levar só a tua alma e o teu espírito, as tuas lembranças, recordações, alegrias e culpas. Em muitos casos, muitas pessoas vão levar culpas, muitas culpas, arrependimentos, remorsos de coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Então que fica essa reflexão para a gente colocarmos o nosso coração, o nosso desejo nas coisas do céu. E para finalizar, vou ler alguns versículos aqui, do 23 ao 27, 4 versículos, que diz o seguinte: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra, no caso da sucessão de um rei, né? Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa. E os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. César, não entendi bolhufas. Será que não? Ele está dizendo para você saber provisionar tuas coisas, ser prudente, saber guardar. Uma coisa é você ficar trabalhando incessantemente para juntar e não sabe para quê. Esse aqui é se preparando para os dias maus. Como nós começamos lá no verso 1, que você não sabe o dia de amanhã. Da mesma maneira que agora Salomão te manda ser prudente, se prevenir. Ser prudente não quer dizer ser tapado. Não, muito pelo contrário. Na contabilidade, quando eu estudava contabilidade, tinha o princípio da prudência, né? Se você imagina que vai perder X, faça uma provisão sempre um pouco maior. Porque você não sabe quando vai pagar essa dívida e se vai ser um valor sem correção ou corrigido e acrescido de juros e multas. Então, Salomão aqui dá o conselho. Procura saber como é que está o teu rebanho, procura cuidar deles, porque no momento da adversidade, você vai ter, como ele mesmo falou. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Mas está tudo certo. A minha empresa está indo de vento em polpa. E de repente, se pegar fogo, tudo se acabar, você não tiver seguro, não tiver feito a apólice, ou o seguro tiver vencido, e você perder tudo, ficar cheio de dívidas, a tua carga que tu comprou, a tua mercadoria for roubada, ou Deus o livre, um terremoto, uma coisa, um acidente da natureza, um evento, seja lá uma tempestade, uma chuva de granizo, destruiu tudo. Você perdeu o emprego que parecia que ia ter até aposentar, ou mesmo você era um servidor público e de repente, do nada, a empresa era uma empresa pública e foi privatizada e você ficou aí a Deus dará, faltando pouco tempo para a tua aposentadoria e agora você não consegue um emprego que te proporcione o mesmo nível de renda. Isso já aconteceu com muitas pessoas que não se planejaram e não se prepararam para esses dias. Uma coisa é você não saber o que vai acontecer, como aqui no verso 1 diz. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Isso você não sabe. Mas ser prudente e se preparar, onde é que você viu que não é para se preparar? Faça como a formiga que junta no verão para comer no inverno. Assim, da mesma maneira, você se prepare. Eu não sei o que o dia de amanhã me reserva, o que o futuro me tem preparado para mim.
Mas, se hoje eu tenho condições de guardar, de poupar, pois da noite para o dia você pode ter uma enfermidade na tua família e precisar despender de valores altos para um tratamento. O SUS pode demorar a chegar e aí você precisar estender e colocar a mão no bolso e ter que pagar um tratamento, uma cirurgia. Deus o livre, um acidente, alguma coisa assim. Então, que sejamos preparados, estejamos todos os dias nos preparando. Faça uma reserva financeira se você não vive no campo. Faça uma poupança, um investimento, na qual você tenha disponibilidade para poder retirar liquidez imediata. A poupança era um dos melhores em liquidez imediata, porém agora com os juros baixos pela primeira vez na história, não é uma aplicação tão interessante, porém existem outras com rentabilidade. Seja preparado, seja prudente. Os dias bons estão bons? Maravilha! Junte no teu celeiro, porque você não sabe quando virão os dias maus. Faça como José, olha o exemplo. Quando foi chamado na presença de Faraó e interpretou os sonhos, o que é que ele disse? Eu te aconselho que você encontre uma pessoa sábia para que vá nas cidades, construa celeiros. Ele já deu a solução, ele já anteviu que para eu alimentar uma população durante 7 anos de fome e seca, eu precisarei ter estocado. Assim Salomão te dá esse conselho hoje. Não seja imprudente. Construa a tua casa na rocha. Quando vierem os vendavais, ela não vai ser derrubada. E um outro exemplo, você se lembra da história dos 3 porquinhos, né? Um construiu uma casa de palha, outra de tábua e outra de tijolos. Quando veio o lobo mau para soprar, não conseguiu derrubar a casa de tijolos. Eram 3, mas só um prudente. Da mesma forma, você, servo de Deus e serva de Deus, a palavra te diz: esforce-se para saber como as ovelhas estão. As tuas ovelhas. Os teus meios de subsistência. Lista tudo ali, ó. Faça um checklist. Eu estou com cartão de crédito em dia, tenho empréstimo, CDCs, consignados, tenho dívida no carnê. O que é que você deve? Faça um checklist. Comece a fazer uma reserva financeira. Porque você não sabe como serão os dias no futuro. Esteja preparado. Se a tua despensa está vazia, comece a fazer um estoque, se for o caso, dependendo de onde você mora. Às vezes pode haver uma inflação. Agora estamos na entre-safra do leite. O leite está caríssimo. Eu tenho um pouquinho estocado. Não preciso comprar todos os dias. Mas e você? Seja prudente. Planeja a tua vida e coloca sempre Deus na dianteira dos teus planos. Porque às vezes você pode planejar de uma maneira, mas Deus querer outro caminho, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Nos vemos no próximo devocional, já no capítulo 28. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Permaneçam firmes, buscando sabedoria e direção na palavra do Senhor. Amém?